Do ano matutino, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para esta aula de hoje, semana 4 do PET 1, Língua Portuguesa. O tema de nossa aula de hoje é interpretação e compreensão de texto. Nós não podemos confundir essas duas coisas, são dois processos distintos. Recapitulando, a interpretação e a compreensão de textos são elementos essenciais para as pessoas. Desenvolver essas habilidades ajudará você a entender melhor as questões políticas, sociais, econômicas do país, além de poder se posicionar com mais propriedade caso sinta que algum direito seu foi retirado. A seguir, faremos a distinção entre compreensão e interpretação de texto, antes de começarmos as atividades. Interpretação e compreensão de texto. Compreender é captar o sentido do texto lido. É saber do que se trata o texto, o que o autor pretendeu passar e ser capaz de resumir em 2 ou 3 frases a essência do texto. Basicamente, compreender é você conseguir captar o sentido do texto, seu tema, seu assunto, o que o autor está tentando nos dizer, o que ele está passando ali para a gente, qual o objetivo daquele texto, que a gente consegue realmente capturar daquela leitura. Então, para compreender um texto, é preciso assimilar as principais palavras e ideias presentes no conteúdo, coletar dados e informações concretas. A compreensão é, nesse nível, apenas o sentido de um texto. Agora vamos ao que é interpretar um texto. A interpretação do texto trata-se daquilo que podemos concluir sobre ele, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade. Para interpretar, é necessário que se compreenda o texto. Então, nesse processo, primeiro vem a compreensão e depois a interpretação. A compreensão, a gente vai assimilar aquilo que está escrito. A interpretação, nós vamos mais adiante. Nós vamos assimilar com a nossa realidade. Para isso, tem 2 aspectos que são importantes para interpretar um texto. Primeiro, conhecimento prévio quanto ao assunto, conceito abordado no texto. Tudo que nós sabemos sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto que está sendo abordado no texto, vai ser levado em conta quando estamos fazendo uma interpretação. É o meu conhecimento de mundo. Segundo, senso crítico, pois a interpretação sempre depende das considerações feitas por quem está lendo o texto. Então, quando a gente se depara com o texto, a gente pode ou não concordar com ele. A gente pode se lembrar de outras coisas, de outros assuntos, relacionar aquele conteúdo do texto com algo que nós já vivenciamos, com algo que a gente já observou, com algo que nós já estudamos. Então, a interpretação vai acionar os nossos conhecimentos prévios, conhecimento do mundo e também o nosso senso crítico. É como se a gente posicionasse diante daquele texto. O tempo todo na nossa vida, nós estamos interpretando. Essa interpretação vai depender de nossos pontos de vista sobre o assunto, o nosso conhecimento, o nosso senso crítico. Apenas com uma boa compreensão é que se tem condição de interpretar os sentidos do texto que não estão escritos literalmente. A interpretação está muito além daquilo que está escrito literalmente. A gente vai buscar aquilo que está implícito, que não está claro no texto. Então, primeiramente, nós temos que compreender e depois interpretar. A compreensão está mais explícita no texto. A interpretação vai nas entrelinhas daquele texto.
Vamos agora às atividades da semana. Primeiramente, vamos ler o texto. Cega, surda e muda, e expandiu sua inteligência. Helen Keller, uma mulher extraordinária, cega, surda e muda desde bebê, nos chama a atenção para a apreciação de nossos sentidos. Apenas de posse do sentido do tato e uma perseverança inigualável, sob a orientação de Anne Sullivan, Messi Keller pôde aprender a ler e escrever pelo método Braille, chegando mesmo a falar por imitação das vibrações da garganta de sua preceptora, as quais captava com as pontas dos dedos. O esforço de sua mente em procurar se comunicar com o exterior teve como resultado o afloramento de uma inteligência excepcional, considerada a maior vitória individual da história da educação. Ela foi uma educadora, escritora e advogada de cegos. Tinha muita ambição e grande poder de realização. Ao lado de Sullivan, percorreu vários países do mundo, promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes visuais e auditivos. É considerada uma das grandes heroínas do mundo. A senhorita Ellen alterou nossa percepção do deficiente. Em um de seus escritos, ela diz: várias vezes pensei que seria uma bênção se todo ser humano de repente ficasse cego e surdo por alguns dias no princípio da vida adulta. As trevas o fariam apreciar mais a visão e o silêncio lhe ensinaria as alegrias do som. Nós temos aqui um texto que fala sobre a história de Helen Keller, que não escutava, não falava, não ouvia, mas que conseguiu superar essas limitações pela falta desses sentidos e conseguiu ser uma mulher advogada, uma escritora e ajudou a trazer melhoria na vida das pessoas com deficiência. Vamos à questão número 1. Identifique o método que permitiu Helen Keller a falar. Essa questão está no livro da compreensão, bastante explícita no texto. Só voltar ao texto. A 2 também. O que fez com que Helen Keller desenvolvesse sua inteligência excepcional? Questão número 3. Identifique o motivo que levou Helen Keller a ser considerada uma das grandes heroínas do mundo. Essas 3 questões estão no nível compreensão, estão bem explícitas no texto. Façam a releitura se necessário para respondê-las. Questão número 4. Releia o seguinte trecho do texto. A senhorita Ellen alterou nossa percepção do deficiente. Escreva um texto dizendo qual a percepção errônea que uma parte da sociedade tem das pessoas com deficiência. Diga também como podemos melhorar essa percepção e quais ações poderiam ajudar o dia a dia dos deficientes. Primeira coisa, a terminologia mais adequada é pessoas com deficiência. Esse termo está em constante desenvolvimento, em constante mudança e atualmente é o termo mais adequado. Pessoas com deficiência. Vamos ver a definição que a Convenção Internacional fala sobre pessoas com deficiência. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência define que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Compreenderam aqui o que o termo significa? Termo pessoas com deficiência? Espero que eu tenha ajudado a entender um pouco essa terminologia. E também, esse termo nos leva a pensar sobre a realidade nossa hoje, no Brasil. Cerca de 20% de nossa população, de acordo com o último censo, são pessoas com deficiência.
Isso equivale a 45 milhões de pessoas no Brasil que possuem algum tipo de deficiência. Vamos agora produzir o nosso texto. Eu trouxe para vocês algumas orientações que ajudarão a produzir esse texto. Coloquei aqui 4 orientações que poderão te ajudar a fazer um texto com mais facilidade. Vocês farão um texto dissertativo ou pode optar em fazer um dissertativo argumentativo. Primeira orientação: o que você sabe sobre pessoas com deficiência? Você sabe o suficiente para escrever um bom texto, para ter a sua opinião formada? Acredito que seja necessário fazer uma pesquisa. Coloquei para vocês aqui um site, www.pcdmais.com.br, trata-se de um blog sobre esse tema, pessoas com deficiência. Segunda orientação: qual é a percepção errônea? Eu acredito que a percepção errônea nossa é achar que todo deficiente é uma pessoa limitada. Um pensamento errôneo e bastante preconceituoso. Você também pensa assim? 3. Como combater esse tipo de pensamento preconceituoso? Que ações podemos ter para combater esse preconceito? Primeiramente, vou deixar aqui para vocês o meu modo de pensar, que é o conhecimento. Conhecimento é uma nossa arma contra a ignorância e contra o preconceito. Então, vamos buscar mais ações para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Através de uma pesquisa, vocês podem procurar em outros sites também para acrescentar ideias. 4. Quais ações podem ser tomadas para melhorar o dia a dia dos PCDs? O que podemos propor para melhorar a vida da pessoa com deficiência? Então, vamos pesquisar bastante para formar uma opinião boa, cheia de conhecimentos, de argumentos. Então, boas aulas para você, tenham um bom dia e até breve. Na próxima aula, vamos continuar com o PET complementar.